Boa noite, que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações. Muito obrigada pela presença, obrigada ao Patrick pelo convite. Como já foi dito, o nosso tema de hoje é a felicidade não é deste mundo. Nós temos a impressão de que realmente a felicidade não é deste mundo, especialmente quando nós ligamos a TV. É muita atrocidade, muita violência. Nós temos assim a certeza de que este mundo não há espaço para a felicidade. E cada dia que passa, essa certeza se amplia na nossa visão. Mas o que é felicidade? Então, o Aurélio, o nosso dicionário Aurélio, nos diz: felicidade, qualidade ou estado de feliz, ventura, contentamento. Para uns, a felicidade está, por exemplo, no chocolate. Dizem que chocolate traz felicidade. Verdade. Especialmente em frente à TV. Então, estamos muito felizes com uma caixa de chocolate. E aí comemos um bombom, que alegria. 2, que alegria. 3, 4, 5, uma caixa inteira. E 5 quilos mais tarde, a nossa felicidade passa a ser uma folha de alface. Aí vem o desassossego. Dieta, academia, dieta, não consigo fazer dieta, não consigo fazer academia. E aí já foi a nossa felicidade. Para outros, a felicidade é se ou quando eu só vou ser feliz quando meus filhos fizerem aquilo que eu quero que eles façam. Então eu projeto estudo, eu projeto uma profissão que me satisfaça. A mãe de uma amiga minha, que ela falava: eu só vou ser feliz quando as minhas 5 filhas se formarem para professora. Então, que lindo ver as 5 filhas professoras. As 5 fizeram magistério para agradar a mãe. O magistério realmente é uma profissão linda, é uma profissão meritória, assim como todas, mas para quem tem vocação. E a mãe ficou muito feliz ao ver as filhas, que eu não tenho tanta certeza se estavam tão felizes quanto a mãe. Tem uma amiga também que ela projetou que o filho tinha que fazer direito. Isso desde criança, o filho ainda criança, esse filho tinha que fazer direito. Porque a mãe já havia feito várias faculdades, mas nunca havia feito direito. E havia essa lacuna, havia esse buraco, digamos assim, que teria que ser preenchido pelo filho. O filho cresceu e ela naquela expectativa de que só iria ser feliz quando visse esse filho formado em direito. A criança cresceu, virou um rapaz e resolveu fazer enfermagem. Ela era assim a pessoa mais infeliz que eu tenho conhecimento, porque aquela criança que ela depositou todas as expectativas não fez o que ela queria. E ele foi muito bem na enfermagem, aí ela começou a postar. Quando ele via aquelas coisas feias, aqueles ferimentos que ele tiver, ele vai desistir. E o garoto cada vez mais empolgado na profissão, cada vez mais envolvido, não só não desistiu, como resolveu fazer medicina. Então ele procurou a felicidade dele, independente do que a mãe achasse. Outras pessoas acham assim: nossa, eu só vou ser feliz mesmo
quando eu trocar de emprego. Porque esse emprego que eu estou não dá para eu pagar minhas contas, esse emprego que eu estou não me favorece, eu gostaria de um emprego que me desse os direitos trabalhistas, que eu ganhasse um pouco mais, tivesse uma vida mais confortável e por aí vai. Aí eu consigo um emprego. Estou feliz da vida. Até que não muito tempo depois eu já estou reclamando do trabalho. Porque esse emprego me dá muito trabalho, porque eu tenho que fazer muita coisa. Só que emprego vem junto com trabalho. É um kit só. Né? Não temos assim como desvincular emprego de trabalho. Quem quer emprego vai ter que levar o trabalho junto. Já vem um desassossego. Mas sabe o que acontece? Eu só vou ser feliz mesmo quando eu trocar de carro. Eu preciso de um carro novo, porque o meu carro já está muito velho, me dando trabalho, me dando despesas, mas com um carro novo, todo equipado, eu vou ter uma vida mais confortável, eu vou para o trabalho e começo a criar aquela expectativa em torno desse bem que eu tanto quero. Consigo o carro. Ai, que felicidade, estou feliz da vida. Da concessionária até a minha casa eu vou a 20. Distância de 10 metros, nada nem ninguém pode chegar perto do meu carro novo. Chego na garagem, já toda feliz, já pego a flanelinha e vou limpar o meu carro, e vou limpar meu carro. Aí eu tenho que sair com o carro. Lógico, foi para isso que eu tanto quis, para isso que eu tanto pedi a Deus. Mas se eu for trabalhar com carro, meus colegas já vão crescer o olho, porque eu comprei um carro novo. Já fico incomodada. E eu tenho que sair com o carro. Mas eu vou deixar o carro estacionado na rua. E se riscarem meu carro, e se baterem no meu carro, e se roubarem o meu carro, já começa o desassossego. Eu não consigo usufruir direito daquilo que eu tanto almejei. Mas sabe o que acontece? Eu só vou ser feliz se eu tiver uma casa grande. Porque essa casa tão pequena, eu não posso receber minha família, não posso receber meus amigos. Se tiver uma casa grande, ampla, vai ser tão bom, eu vou ter uma vida social melhor, vou ter bastante gente na minha casa, fins de semana com churrasco e tal. Consigo a casa. Felicidade plena. Estou muito feliz com aquelas pessoas na minha casa. Até que começo a achar que a casa dá muito trabalho. É muita coisa para limpar, é muita coisa para arrumar. E aí a minha felicidade passa a ser um kitnet. É o que eu quero almejar, porque na kitnet eu não vou ter trabalheira nenhuma, nem muita gente transitando na minha casa. Eu só vou ser feliz mesmo, quando eu ganhar na loteria. Ganhando na loteria, não precisa muita coisa não. Uns 100 milhões já está de bom tamanho. Eu vou fazer tanta coisa, eu vou ajudar tanta gente, são tantos os parentes que eu posso ajudar com esse dinheiro. E aí fico querendo aquele meio de felicidade que eu acho que vai ser plena. Ganho na loteria. Não demora muito, eu tolo todo o dinheiro, fico mais pobre do que eu era antes. Tem até um filme, Até que a Morte os Separe, se eu não me
engano o título é esse, lembro se são 100 ou 300 milhões, e ele numa velocidade, ele acaba torrando tudo mesmo e fica naquela situação horrível. Nós somos meio assim, nós não temos assim um planejamento para aquilo que nós estamos querendo usufruir. Mas eu só vou ser feliz assim mesmo, quando eu encontrar meu príncipe encantado. Mas aquele príncipe encantado montado numa BMW preta. Serve uma Mercedes, assim, um Audi também, mas tem que ser aquele príncipe encantado. Aquela pessoa linda, maravilhosa, carinhosa, amorosa, compreensiva, companheiro, enfim, aquele príncipe que também está procurando sua princesa encantada com os mesmos requisitos que a gente exige. E de preferência que não vire a Fiona depois do pôr do sol. Às vezes está o cara do Pois é ali, tão acessível, né? Ali tão que seria aquele par a preencher, né? A somar, melhor dizendo, e a gente fica naquela ilusão do príncipe encantado, sem defeitos, porque nós não temos nenhum. É que vai preencher aquele vazio que nós temos dentro de nós. Então nós ficamos procurando sempre a felicidade lá fora, em alguém, em alguma coisa, em alguma situação, e sempre é o externo. Tem um rapaz que ele vivia nessa agonia, à procura da felicidade. Então, um dia ele resolveu que ia sair pelo mundo procurando a felicidade. Trancou a porta de casa e aí saiu. E assim fez. Chegou na primeira cidade, ele reuniu uma turma de pessoas e aí falou para aquela turma como ele conseguiria essa felicidade. Disse que ia conquistar muitas terras, tesouros, ouro, e assim todos seriam muito felizes. As pessoas o ouviam, mas ninguém o acompanhava. E assim foi, em cada cidade, em cada país, cada lugar que ele chegava, ele reunia sempre aquelas pessoas, falava dos seus objetivos e da maneira como ele conseguiria a tão almejada felicidade. Mas nunca ele conseguiu adeptos. E ele foi solitário, andando pelo mundo. E o tempo foi passando, os anos foram passando, até que um belo dia ele notou que já estava ficando com a pele enrugada, o cabelo já estava ficando grisalho, a roupa já toda esfarrapada, os sapatos já tudo em frangalhos, e ele então resolveu voltar para casa. Já que não tinha conseguido nada até então, melhor voltar para casa. E assim fez. Voltou para casa. Num determinado ponto, ele avistou uma casa e percebeu que essa casa estava abandonada. Aí ele pensou, é aqui que eu vou ser feliz. Vai ser nessa casa que eu vou conseguir a minha tão almejada felicidade. Aí começou já a planejar o telhado, eu conserto o telhado, eu coloco os vidros que estavam quebrados, né, das janelas, dou uma
né, passo uma tinta nas paredes. O jardim, que já estava o mato alto, ele arrumaria o jardim, plantaria flores. Já tinha desenhado todo o seu projeto de ser feliz ali. Aí foi todo animado. Quando ele abriu a porta, que entrou na casa, levou aquele susto. Aí que ele reconheceu que aquela casa abandonada era a casa dele. Que ele abandonara para ir em busca da felicidade. Sendo que a felicidade estava ali e ele nem notara. Então nós somos assim. Nós procuramos a felicidade sempre fora, sem olharmos para a nossa casa interior, a nossa casa física, a nossa casa mental. E porque nós negligenciamos essa casa, porque nós deixamos essa casa abandonada, por causa da nossa irresponsabilidade, nós temos que voltar para arrumar essa casa. Como nós não temos a capacidade de arrumar a casa de uma vez só, nós voltamos quantas vezes forem necessárias. Isso chama-se reencarnação. E é por isso que nós estamos aqui, para arrumar essa casa que nós deixamos abandonada. Então, cada vida, nós arrumamos um pouquinho. Nós pintamos a parede, voltamos para arrumar o telhado, voltamos para arrumar os vidros, voltamos para arrumar o jardim, e aí vamos até arrumar a casa inteira. Portanto, nós não viemos aqui para sofrer. Nós não viemos aqui só para essas amarguras que nós estamos habituados a ver na TV, por exemplo. Nós estamos aqui como uma oportunidade de recomeço. E esse recomeço está em arrumar aquilo que nós deixamos desarrumado. Por isso a felicidade não é deste mundo, porque o mundo só tem sofrimento. Não. A felicidade ainda não é deste mundo, porque nós não aprendemos ainda a cuidar de nós, da nossa casa interior. E aí nós bagunçamos tudo. E como eu falei, nós temos que voltar para arrumar. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós que temos que procurar uma maneira mais branda de passarmos por essa prova ou expiação. A nossa felicidade possível está na nossa capacidade de resolvermos essas questões. O que pode ser muito problemático para um, a mesma situação não é tão problemática para o outro. Porque o outro vai encarar essa questão com mais brandura, com mais paciência, com mais resignação. Por isso os aleijões, as doenças, as necessidades materiais que nós temos aqui na Terra, essa divergência de situações que nós temos aqui na Terra, isso é de acordo com aquilo que nós fizemos anteriormente.
nós para arrumar isso, mas a maneira que nós arrumamos é que vai ditar o nosso grau de felicidade ou de insatisfação. Um exemplo, nesse final de semana eu fui lá para Volta Redonda e lá perto tem um parque, o Parque Nacional de Itatiaia. Minha filha nos convidou, vamos ver as cachoeiras, então as cachoeiras maravilhosas, fomos. E eu fui assim muito, me sentindo, porque eu ia escalar aquela coisa lá que não é tão fácil. Então, o trajeto, uma coisa assim dificílima. Porque Deus esconde as coisas mais bonitas para que o homem não ache, que o homem não destrua. Isso é fato. Mas tem coisas que o homem consegue descobrir e a gente vai ver. Aí nós fomos, o trajeto a subida, uma coisa muito difícil. Lugares assim que determinados pontos estreitíssimos. Chuviscando, aquelas pedras, e na maioria das vezes é só pedra, as pedras escorregadias. A gente tinha que tomar o máximo cuidado também, porque qualquer deslize era despenhadeira abaixo. Com muita cautela e muito esforço. Chegar lá em cima foi assim um trabalho. Eu, como sou muito grande, tinha algumas pedras que a minha perna quase que não alcançava. Eu tinha que ter muita ajuda para chegar até o final daquela pedra e tal. Chegando lá na cachoeira, aquele deslumbre de natureza. Realmente Deus estava ali, não tinha a menor dúvida. Linda. Mas tudo era muito difícil. O local onde nós podíamos passar com muita dificuldade e tal, era algo muito pequeno, que qualquer coisa estava assim, a velocidade da água era uma coisa impressionante. Então todo cuidado era pouco, o pessoal o tempo todo falando, não pisa aqui, pisa ali e tal e tal. Ficamos lá um pouquinho, porque tem que só dar uma apreciada e voltar. Voltamos à mesma dificuldade. Quando chegamos no ponto em que os carros já estavam, estacionamento e tal, cansada e ao mesmo tempo me achando, porque eu fiz uma escalada daquela, não é? Então, eu estava achando o máximo eu ter conseguido aquela façanha. Que eu olho assim, eu e a minha filha, nós vimos um rapaz sem uma perna descendo. Nossa. Ele, na maior naturalidade, nós olhamos assim, uma para a cara da outra, como é que essa pessoa conseguiu chegar até lá em cima. Então, o que parece ser assim um castigo de Deus, não, a pessoa estava, como diria meu filho, de boa, com aquelas moletas, na maior habilidade, subindo aquela dificuldade toda, e é para deixar a gente assim, de cabeça baixa e tal. Não é? Pronto, porque ele entendeu que quando a pessoa tem essa postura, eu tenho um problema sério, e o que é que eu vou fazer? Eu vou viver. Quando a pessoa já tem essa consciência, esse semblante leve, mesmo passando por tudo aquilo, é a pessoa que já entendeu. Ela já entendeu que ela veio aqui, ela desarrumou tudo e agora ela vai ter que arrumar. Quando a pessoa não entende, é que ela fica lá encostada na revolta. Então, nós ainda não temos a condição de sermos felizes aqui nesse mundo, porque nós ainda temos a inquietação do ciúme, do orgulho,
da inveja, do egoísmo, e aí vai. Uma pessoa ciumenta, ela pode ser feliz? Em momento nenhum. Porque ela não tem. Ela vai ser feliz. Ela não tem sossego nenhum. Ela, o tempo todo ela está vigilante. O tempo todo ela está inquieta. Então é porque o planeta é para a gente sofrer? Não. Ela poderia estar numa outra postura. Uma pessoa egoísta, ela pode ser feliz? Não pode. Porque tudo é eu. Tudo é para ela, tudo é com ela é o centro do universo. Para começar, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa egoísta. Todo mundo já dá um jeitinho de se afastar. A pessoa invejosa, ela pode ser feliz? Ela não pode. Porque ela não vive, ela vive a vida do outro. Então, se o outro consegue uma coisa, ela já está ali sem dormir, porque o outro conseguiu aquela coisa e ele não. Como na parábola dos trabalhadores da última hora. Essa parábola tem no Evangelho, todos já sabem, e é uma parábola rica em ensinamentos, mas eu só tirei assim aquilo que interessa no nosso tema de hoje. Então o Senhor mandou o seu funcionário ir lá na pracinha, e claro que eu coloco em minhas palavras, e lá na pracinha convocar trabalhadores para a sua vinda. Vamos colocar 6 horas da manhã. Aí ele vai lá, tá o pessoal sentado, ele aí fala para aquele pessoal: olha, tem uma vinha ali para vocês trabalharem. E o meu patrão, ele diz que paga R$50 por dia. Os R$50 é por minha conta, tá? Então, porque não tá aí, eles falam em denários e tal e tal. Então, a diária vai ser de R$50. Você começa agora, termina às 6 horas da tarde. Tudo bem? Tudo bem. Foram felizes da vida, começaram a trabalhar. Mais ou menos por volta de 9 horas, se vocês forem fazer as contas dos horários, como está no Evangelho, vai dar mais ou menos esse horário mesmo, tá? Então, por volta de umas 9 horas, o Senhor chama seu funcionário novamente e fala para ele ir convocar mais trabalhadores. Aí o funcionário vai: olha, meu patrão está oferecendo R$50 pelo dia de trabalho, ok? Você começa agora, termina às 6 horas. Tudo bem? Tudo bem. Acertadíssimo. Foram felizes da vida porque conseguiram emprego e iam ganhar o seu dinheiro justo, foi combinado, assim como os primeiros. Por volta de meio-dia, novamente a mesma história. Voltaram contentes, começaram a trabalhar e tal. Às 3 da tarde, a mesma coisa. E às 5 da tarde, novamente o funcionário foi lá e convocou as outras pessoas que estavam ali sentadas para trabalhar. Olha, você vai ganhar R$50 para trabalhar até às 6 horas. Ok, ok. Então, todos os grupos, eles acertaram o preço, ficaram contentes, porque esse foi o acerto de cada um. Ok, ok. Trabalharam muito bem. Na hora do pagamento, o Senhor chamou o administrador e falou: olha, paga o pessoal. Só que você começa dos últimos até os primeiros. Assim o administrador fez. Pegou os últimos R$50, depois R$50. Quando aqueles primeiros viram que os últimos que só trabalharam 1 hora
estavam recebendo os mesmos 50 reais, aí se revolta, porque não é justo, porque nós estamos aqui desde as 6 horas, porque o outro que só trabalhou 1 hora, e aí formaram aquela confusão. Mas, aí o Senhor argumentou, ele estava fazendo justo, porque foi aquilo que ele contratou, e ele até diz assim, por acaso eu não posso ser bom? E nós somos assim, nós nos conformamos, nós achamos tudo bom, se não olharmos o outro. Se olharmos que a grama do outro está mais verde, aí já começa a inquietação. E essa postura a gente vê dentro de casa. A mãe fala, fulano, vai arrumar seu quarto. Aí o fulano, mãe, a fulana, ou o irmão ou a irmã, não fez nada. Não arrumou o quarto dela ou dele. Não lhe ajudou em nada. Então, ele não vai enquanto o outro ou a outra não fizer alguma coisa. No trabalho, as pessoas começam a se comparar. Porque eu chego cedo, eu saio tarde e eu ganho a mesma coisa que a pessoa que só chega atrasada e só sai adiantada. Mas aquela que só chega atrasada e só sai adiantada pode trabalhar muito mais do que a que passou o dia todo, quem sabe, postando coisinhas no Facebook. Como os trabalhadores da última hora. Aqueles que trabalharam só 1 hora, eles chegaram ali para trabalhar. Então eu só tenho 1 hora, eu vou aproveitar essa hora para fazer tudo o que me foi confiado de uma maneira eficiente. Aqueles que chegaram primeiro, eles tiveram a chance de tomar um café, eles tiveram a chance de descansar, eles tiveram a chance de almoçar, eles tiveram a chance de ter uma merenda, uma coisa, de parar para descansar, para conversar, para coisa. Enquanto o outro só trabalhou. Ele não teve nada disso. Então, no nosso dia a dia, a gente julga muito o que o outro está fazendo de menos e a gente merece demais. E não é bem assim. Então, no livro Céu e Inferno, a primeira parte, capítulo 13, item 6, os Espíritos dizem: a felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de 2 espíritos, um pode ser tão feliz como o outro, um não pode ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. O que nos diz que nós estamos num planeta mesclado. Nós estamos num planeta onde há espíritos mais atrasados, espíritos medianos, espíritos mais evoluídos. Então, cada um vai ter a sua visão do que é felicidade. E o que é a felicidade real? Nós aprendemos na doutrina espírita, com os espíritos mais evoluídos, eles dizem que os mundos mais felizes são aqueles onde o bem supera o mal. Então, eles não nos dizem que os mundos mais felizes são aqueles que têm os automóveis melhores, os empregos melhores, as coisas melhores. Eles falam de amor. Eles falam em vibrar amor. Então, o que nós vamos encontrar quando nós tivermos essa evolução vai ser um mundo de amor, onde o bem supera o mal. E aqui, nesse mesmo planeta, nós vemos isso, nós vemos espíritos
espíritos mais evoluídos, onde o bem interior já supera esse mal. Nós temos exemplos, muitos exemplos. Nós temos Divaldo Franco, que ele fala: eu sou muito feliz. Mas como? Aí a gente já vem no julgamento. Como uma pessoa pode ser feliz com tantas atrocidades, com tanta gente aí morrendo de fome, com tanta gente nesse sofrimento enorme, e ele é feliz? Porque ele vibra amor. E a pessoa que vibra amor, ela é caridosa. Ela vai fazer aquilo que ela pode pelo outro. Então, Divaldo, ele é feliz por quê? Porque ele nasceu em berço de ouro? Não, muito pelo contrário. Passou muita fome, muita necessidade, muitas coisas ruins por causa da mediunidade dele, que foi muito mal interpretada, queriam até interná-lo como louco, e por aí vai. Mas ele sempre vibrou o amor, ele sempre vibrou o bem. Então ele hoje é uma pessoa que ajuda tantas outras, e isso é que traz a felicidade para dentro de nós. Porque de dentro de nós é que nós passamos para o outro. Nós temos exemplo como a irmã Dulce. A irmã Dulce, uma pessoa que lutou muito, ela era muito doente, ela tinha tuberculose, ela não dormia, ela se recostava numa cadeira assim por umas 3 horas, 2 ou 3 horas por noite, e ela era feliz, porque ela cuidava dos seus doentinhos, como ela falava, os meus doentinhos. Então, estava ali uma pessoa necessitada na rua, ela pegava, ela colocava, não tinha onde colocar, ela, às vezes até ela chegou ao ponto de arrombar uma porta de uma casa abandonada para colocar esse doentinho, para esse doentinho não morrer. Então é esse o tipo de felicidade para esses espíritos mais evoluídos, como a Madre Teresa de Calcutá, que também deu sua vida para isso, a Zilda Arnes, uma pessoa absolutamente feliz, sorrisos, era aquela pessoa positiva, era aquela pessoa que estava sempre de bem, porque ela só fazia o bem. Ah, mas ela teve um fim trágico. Mas o fim trágico é só na nossa visão. Ela teve um desencarne daquela maneira que ela acertou, porque creio eu que um espírito daquele quilate já tenha condições de saber o que quer, como quer. Então são exemplos que nós temos de pessoas felizes, enquanto outras podem estar no mesmo ambiente que a gente, pode estar na mesma casa, na mesma família. Tem pessoas mais felizes e pessoas mais infelizes, exatamente porque buscam as coisas muito externas. Então nós não compreendemos ainda o que realmente seja a felicidade. Nós não compreendemos ainda o que nós devemos fazer para preencher esse vazio que nós temos dentro de nós. Então nós criamos um vazio e aí vamos querer coisas, vamos querer pessoas, sempre querendo que uma pessoa ou outra preencha tudo aquilo que a gente não consegue preencher. Mas ninguém tem aptidão para nos proporcionar a felicidade ou infelicidade. Tudo isso depende exatamente de nós. Como nós temos essa visão, como nós temos essa maneira de ver cada sofrimento que nós estamos passando. Emmanuel nos diz: a felicidade, portanto, se ainda não é deste mundo,
já pode residir no espírito que realmente a procura, na alegria de sacrificar-se pelo bem comum e de auxiliar a todos. Isso aqui já é um recado bem explícito do que nós podemos fazer para alcançar esta felicidade. Tem um livro chamado Jesus no Lar, eu acho que todos aqui já conhecem. Eu chamava de livrinho porque eu tinha um livrinho. Depois eu descobri que ele tem encadernação grande, eu não chamo mais de livrinho. Mas o meu era tão pequenininho e que eu costumava dizer, tem um livrinho tão pequenininho, mas gigante em ensinamentos, mas não, ele tem grande mesmo, né? Só o meu que era pequeno. Eu acho que todos já sabem que nesse livrinho do Neio Lúcio contém aqueles encontros de Jesus com seus discípulos em casa de Pedro. O que nós podemos chamar de Evangelho no Lar. Só que naquela época era com o próprio mestre. Então, numa dessas noites de conversações, sempre começavam aquelas conversações e tal, e o Tadeu era o mais exaltado, mais inflamado nas suas exposições. Ele começou a falar de como estava, né, hoje em dia, o que era que estava acontecendo, as pessoas tão egoístas e tal. Claro que eu estou colocando mais com as minhas palavras. A política, ele falando da política, que se a gente vê direitinho, há muita semelhança com os tempos de hoje, mas ele não estava profetizando, ele estava narrando o que estava acontecendo naquela época e aquela inconformação toda, falando sempre do povo, da postura dos políticos e tal. Jesus, muito calmamente, como sempre, escutando toda aquela narrativa, esperou ele falar tudo. Depois chegou para ele e falou: Tadeu, o que eu deixaria realmente feliz? Aí primeiro ele falou da paz de todo mundo, mas Jesus quis que o Tadeu falasse o que realmente o deixava feliz interiormente. Então, aí o Tadeu começou a falar: eu gostaria que as pessoas tivessem mais compreensão comigo, porque eu errei, tá certo, tive muitos erros, não sou assim, né? Aquela bondade em pessoa, mas eu estou me esforçando. E eu gostaria que as pessoas compreendessem o meu esforço. Eu gostaria que a maledicência também ficasse distante de mim. Que as pessoas não fossem tão maledicentes, que as pessoas fossem mais compreensivas, que as pessoas me respeitassem mais. Enfim, que as pessoas. Jesus escutando tudo, e uma lista. Até parece a gente quando faz a lista do que gostaria que fosse o nosso mundinho, né? Sempre as pessoas. Jesus ouviu tudo, agora essa parte requer que seja lida na íntegra, porque o resto eu passei para as minhas palavras, para que a gente não perca nada. O mestre fixou o Tadeu e aí com aquela mansidão toda falou: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra
as glórias do paraíso. Há mais de 2000 anos Jesus deu o recado. Não é o que os outros têm que fazer por nós, é o que nós precisamos fazer pelos outros. Porque se eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, e o outro tratar o outro como gostaria de ser tratado, e assim por diante, o mundo não teria esses conflitos. Nós não teríamos essa violência. Por que que eu chego de uma maneira até de pegar uma arma para ferir o meu irmão? Porque antes eu não me coloquei no lugar dele. Por que que eu já chego despejando todo o fel? Porque eu não me coloquei no lugar dele. Então eu não parei para pensar que eu não gostaria de ser tratado daquela maneira. Então nós não teríamos violência, nós não teríamos conflito, nós não teríamos tudo que nós estamos achando errado. Mas nós não fazemos a coisa certa. Porque, como já ficou claro, a felicidade é vibrar amor. A felicidade é vibrar o bem, onde quer que nós estejamos. Se nós fôssemos para um lugar pior que a Terra, inferior à Terra, se nós estivermos naquele patamar já de vibração de amor, nós conseguiríamos fazer a diferença. Se nós estivermos, assim como há muitos espíritos aqui nesse patamar, como Chico Xavier, que levou cusparada na cara, que levou tapa na cara, ele sempre vibrou amor. Ele nunca se indispôs com uma pessoa. Mesmo que essa pessoa chegasse lá soltando fumaça, falando todas as coisas, ofendendo de todas as maneiras, ele conseguia se manter ereto. Então não é um ambiente também que vai nos contaminar. Nós nos deixamos contaminar pelo ambiente exatamente porque nós ainda não estamos inteiros. Nós ainda estamos recheados com aqueles defeitos que nós precisamos trabalhar. Então a mensagem de hoje é que nós consigamos regar essa plantinha chamada amor, que Deus já colocou nos nossos corações e que nós possamos alimentá-la a cada dia e fazermos deste mundo o nosso mundo feliz. Muito obrigada. Nós que agradecemos a você, Deise, por essas lindas mensagens. Tá? Muito obrigada. E assim, agora